Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui num momento bastante importante que é de Exame Nacional do Ensino Médio, um projeto bastante interessante do Media Max chamado Gabaritei. Meu nome é André Rocha, professor de Geografia, especializado em Geopolítica, e aqui estamos para falar dessa prova tão importante num momento que é de finalização do ensino médio e também dos vestibulandos pelo Brasil afora. A respeito do Exame Nacional do Ensino Médio, há de se considerar alguns pontos importantes para você vestibulando. Começando pelo quê? Pela estrutura da prova. A prova conta com questões extremamente contextualizadas, fugindo daquela condição bem tradicional de avaliações, que são mais ligadas à teoria clássica dos testes. É diferente a situação do Exame Nacional do Ensino Médio. Nós temos questões que são calibradas e estruturadas a partir de uma teoria de resposta ao item. Você já deve ter ouvido falar nisso, né? Bom, isso significa dizer que nós temos questões que, além de contextualizadas, elas estão dosadas a uma condição de efetivamente avaliar os alunos. Em que sentido? No sentido que a teoria de resposta ao item permite com que o aluno responda às provas e seja avaliado segundo seus acertos. E um modelo matemático da teoria de resposta ao item vai fazer com que cada uma das questões tenha o seu peso no processo de efetiva seleção dos alunos pelo Brasil afora. Uma dica muito válida a respeito disso, que é meramente técnica, é que você, aluno, faça todas as questões da prova e com bastante consciência que o processo de avaliação ele é de um modelo matemático extremamente justo. Nesse sentido, essa dica é que você evite ao máximo simplesmente chutar questões. É bem verdade que você não vai deixar de marcar um item. Agora, se eventualmente você não souber, você não vai deixar esse item sem marcar. Porque no processo de correção automática dessa prova nacionalmente, o modelo matemático da teoria de resposta ao item, a chamada TRI, vai fazer uma classificação, inclusive com os detratores de cada um dos itens, dando uma pontuação que retrata de maneira fidedigna o seu resultado em comparação com os demais candidatos. Bom, agora, a prova de geografia é uma prova que trata, logicamente, da área de humanas e tem as suas particularidades. Sendo a primeira, repito, a questão de serem questões altamente contextualizadas. E essas questões contextualizadas na geografia faz com que nós tenhamos uma interpretação muito fiel do espaço geográfico mundial. Dentro do espaço geográfico, que é palco das relações humanas, nós temos uma subdivisão na geografia tradicional entre aspectos fisiográficos, físicos e os aspectos humanos. Ok, só que a função da prova não é estabelecer um item e ali explicitar. Aqui trata-se de uma questão antrópica, humana. Ou aqui de uma questão que de algum traço fisiográfico natural. Não, é justamente fazer, muitas das vezes, essa interdependência dessas correntes da geografia. Agora, a prova em si, além desses aspectos, ela tem os seus temas tradicionais. A geografia tem uma ementa, um conteúdo programático bastante amplo em se tratando de avaliar o aluno do ensino médio. Agora, apesar de contarmos com um conteúdo programático altamente extenso, nesses mais de 20 anos de Exame Nacional do Ensino Médio, permite com que nós tenhamos experiência o suficiente e, antes de mais nada, dados para saber de alguns temas que efetivamente aparecem em prova. E desses temas que têm uma recorrência, nós vamos aqui tratar hoje. Então quer dizer que esse nosso bate-papo no projeto Gabaritei permite com que você reveja, nessa reta final de preparação, os assuntos que têm uma incidência muito grande em prova, quase que não falhando ano a ano no aparecimento ali das questões de prova. O primeiro assunto é a globalização, a fatídica globalização, um projeto que é global, para não fugir à questão de ligar um tema ao outro, que mostra uma interdependência entre os países, em que pese até mesmo aqueles países tidos como mais fechados, que são inseridos a essa mundialização da economia, a essa condição de globalização. Esse processo ele é considerado injusto,
sobretudo para aqueles que estão ao sul do planeta. Ao sul do planeta? Bom, globalização, um processo de interdependência, de relação entre os países mundo afora. Sul do planeta, que referência que a gente utiliza dentro de globalização para falar disso? Uma linha que não acompanha a linha do Equador, que divide o planeta em norte e sul, e sim uma linha que é sinuosa e que separa os países entre norte, ricos, e sul, subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Então, o processo de globalização ele é considerado injusto para os países que estão no sul quando consideramos as relações comerciais entre as nações. Vou explicar melhor. Existe essa linha sinuosa, que é a divisão internacional do trabalho, que separa aproximadamente 1/4 das nações do mundo como detentoras do produto interno global, como detentoras do modelo de produção e também detentora dos parâmetros mais avançados de modelo tecnológico. E o sul da divisão internacional do trabalho, os países que são os mantenedores disso, oferecendo o que lhes cabe, que seja matéria-prima, que sejam as tradicionais commodities, que seja mão de obra, que seja mercado para a aquisição dos produtos provenientes do norte industrializado. Então, quanto à globalização, quero que vocês, por gentileza, tomem como motes principais uma interdependência, uma relação entre as nações do planeta, uma situação de domínio do norte industrializado, da divisão internacional do trabalho, em comparação com o sul subdesenvolvido ou em desenvolvimento. Vamos citar só alguns países para você se situar. No norte nós temos a América anglo-saxônica, ok, a Europa ocidental, alguns exemplos de nações desenvolvidas e dominantes desse processo de globalização. E no sul, a LATAM, sigla bem utilizada recentemente para designar a Latinoamérica, a nossa fatídica América Latina, e se estendendo também a parte central do nosso continente, a parte ali do Caribe. O continente africano como num todo, sem nenhuma exceção, melhor dizendo. E temos também o sul e sudeste asiático como alguns dos representantes que fazem parte do sul subdesenvolvido, com alguns exemplos de nações em desenvolvimento. É o caso do Brasil, é o caso da República da África do Sul, é o caso do Sudeste Asiático, com algumas nações chamadas de tigres asiáticos, são alguns exemplos. Então, estes são os pontos para que você relembre e tenha em mente nessa reta final de preparação quanto ao Exame Nacional do Ensino Médio. Da globalização. Comércio mundial, um outro tema que também tem muita recorrência na prova. O comércio mundial, ele se dá por uma relação que é uma relação também de dominantes e dominados, no quesito detentores de tecnologia e no quesito utilizadores que usufruem dessa tecnologia. Quanto ao comércio mundial, ultimamente se fala muito quanto à questão da perda de volume, da perda de desenvolvimento da China. A China, que ao final dos anos 70 vivenciou um processo de transformação econômica muito grande e que ao longo dos anos 80 e 90 ostentou o crescimento na casa de 9% ao ano, em algumas vezes até mesmo 2 dígitos, de 2020 para cá, algo bem recente, por isso que eu particularmente aposto nesse tema, teve um arrefecimento no seu ritmo de crescimento. Alguns fazem uma relação entre o contexto recente da economia mundial impactado pela pandemia do coronavírus. Ok, hoje se sabe que o país em questão teve ali o aparecimento do surto que gerou essa pandemia, mas o fato é que o comércio chinês, que acaba sendo a mola propulsora do comércio mundial, traz sinais muito fortes de arrefecimento ao longo dos últimos 3 anos. E isso coloca em xeque os demais países,
Porque existe uma máxima que se algumas economias do planeta, a exemplo da China, pegam um resfriado, isso acaba virando uma pneumonia em outras nações. Então, no caso do comércio chinês, que é a mola propulsora, a locomotiva do comércio global, ter vivenciado ao longo dos últimos 3 anos, em que pese uma influência de pandemia ou do próprio modelo em si apresentar um desgaste, isso tem causado toda essa condição de instabilidade no comércio mundial. Não existe nenhum alarmismo em relação a isso, mas, por outro lado, uma constatação que, guardando as devidas proporções, isso acaba impactando no segundo maior líder do comércio mundial, que é o norte-americano, e, por consequência, em todos os seus parceiros, seja de maneira bilateral ou de maneira bilateral com os blocos econômicos pelo mundo afora. Então, no comércio mundial, fazendo aqui um resumo, a grande dica é que você fique atento à posição da China nesse contexto. Um outro assunto que é muito tradicional no Exame Nacional do Ensino Médio, que nesse nosso projeto aqui do Gabaritê eu não poderia deixar de mencionar, é a respeito da população mundial. Isso, população, um dos assuntos bastante tradicionais em prova. Quanto à questão das populações pelo mundo afora, eu tenho alguns comentários para tratar aqui com vocês. O primeiro deles é que, quando se fala de população, um subitem desse conteúdo são as migrações. E migração é sempre marcado por um fator de repulsão e de atração. Professor, explica melhor isso, então vamos por parte. Migração é a movimentação de um lugar para outro. Um fator de repulsão é justamente aquilo que incentiva a pessoa ou o grupo a sair dali. Tanto que existem mecanismos internacionais de órgãos como a ONU que fazem todo o monitoramento desse contexto. Ok, então quanto às migrações mundiais, subitem de população, eu preciso mencionar como fator de repulsão a fome, sobretudo no continente africano, e em especial de uma região da África chamada de subsaariana, que tem incentivado como atração a Europa. Mas a atração incentivada, não, pelo contrário, cada vez mais fechada. Então essa migração acaba sendo uma migração de um desespero e até mesmo envolvendo questões humanitárias. Essa saída de subsaarianos em direção à Europa, atravessando a região do Mar Mediterrâneo em embarcações extremamente precárias, e não raro a gente tem aí notícias de verdadeiras tragédias ocorridas nessa travessia, nessa tentada de chegada na Europa, e uma das portas de entrada acaba sendo Itália ou demais países que estão ao sul da Europa, porque aqueles que ali vão têm como repulsão a fome e entendem que a atração da Europa justamente são as oportunidades. Uma outra migração importantíssima acaba sendo como fator de repulsão conflitos, guerras. E um símbolo muito claro de sobrevivência há de se considerar a situação da guerra na Ucrânia, onde o número de migrantes fugindo da guerra é um número altamente considerável em relação à população local. Como é um assunto que está ocorrendo, eu acredito que possa ser mencionado também como tema de prova a questão da repulsão populacional da Ucrânia pela guerra e a atração para o restante da Europa Oriental fugindo do conflito. Um outro assunto que mais envolve a realidade nacional é que, depois de algum tempo, ocorreu atrasado, mas ocorreu o Censo Demográfico Brasileiro no ano passado, no ano de 2022. Tradicionalmente, o censo no Brasil sempre fora feito no início das décadas, a cada decênio, a cada 10 anos. Assim foi em 70, 80, 90, um atraso, 2000, um atraso por uma questão orçamentária brasileira e também pelos impactos da pandemia. E ele foi concluído no ano de 2022. É um assunto que pode aparecer em prova. Bom que você tenha no radar os pontos principais apresentados por este censo brasileiro em 2022.
O censo é, sim, o raio-x da população do nosso país, acaba sendo importante para direcionamento das políticas públicas que ocorrem dentro do país, quanto à alocação de capital para esse ou aquele projeto e também para a gestão do território nacional, que tem como característica principal a municipalidade. Nesse sentido, um assunto importante que foi levantado no censo de 2022 foi que o ritmo de crescimento da população brasileira diminuiu. Ok, ritmo de crescimento da população brasileira diminuiu, nós temos então aí um conceito geográfico que aparece em prova. Qual é esse conceito? Estamos vivenciando uma situação de transição demográfica no Brasil. Os números feitos nas contagens populacionais anteriormente, antes do censo, já mostravam isso. Porém, agora está oficializado que o território brasileiro tem a sua população de mais de 200 milhões de habitantes, porém, a base da pirâmide etária brasileira, ela tem reduzido. Se tem reduzido, caracteriza, no nosso caso, uma transição. O que é isso na prática? É que a parte central dessa pirâmide, que mostra a população adulta, do gênero feminino e masculino, tem aumentado, e especialmente a população idosa. Está aumentando a expectativa de vida do povo brasileiro. Essas são as características principais que caracterizam a transição demográfica do nosso país, oficializada pelo censo de 2022. Isso pode ser contextualizado em uma questão do Enem a respeito justamente do que eu disse anteriormente, quanto a políticas públicas ligadas à terceira idade, quanto a recursos que cada um dos municípios passam a receber pelo Fundo de Participação dos Municípios, a diminuição dos recursos para alguns municípios que o censo mostrou a redução de sua população, que seja por uma estagnação econômica, que seja pelo desenvolvimento mais pujante de algumas áreas, sobretudo no centro-sul do país. Ok? Bom, então, para que não nos percamos aqui na nossa linha de raciocínio, tratamos sobre globalização, sobre comércio mundial, sobre população, um subitem migrações, o censo demográfico brasileiro e vamos para mais um tema de grande recorrência em prova do Exame Nacional do Ensino Médio. E esse tema é a urbanização. Urbanização. Talvez você esteja muito familiarizado com aquilo que eu estou dizendo aqui. Principalmente porque são assuntos deveras comuns em prova. Aparecem demais. E a urbanização não foge a essa regra. A urbanização é o processo de crescimento das cidades. Pasmem, há menos de 100 anos, o nosso país, ele contava com uma população predominantemente rural, uma proporção de 80-20. Como assim? 80% da população vivia nos espaços rurais e apenas 20% nos espaços urbanos. Aí, a partir dos anos 50, 60, a gente tem uma série de políticas que incentivaram o desenvolvimento dos espaços urbanos no Brasil. Diga-se de passagem que a urbanização está muito associada ao desenvolvimento econômico de uma nação. Eu arrisco a dizer que nós não tenhamos no planeta nenhuma nação que não seja urbana. Deixa eu refazer essa fala. Eu arrisco a dizer que nós não tenhamos no planeta uma nação que seja rural e rica, desenvolvida. Em outras palavras, a urbanização é uma das condições do desenvolvimento, está muito associada. Então a urbanização é o crescimento das cidades. Sim, como subtemas da urbanização, eu preciso mencionar a situação do nosso país, do Brasil. Justamente nessa comparação, o que há menos de 100 anos representava 80-20, 80% da população estava no campo, na atualidade nós temos o oposto. Nós temos as cidades muito adensadas populacionalmente. Adensadas populacionalmente com muita gente. Existe um povoamento grande nestas cidades brasileiras. Ok. Existe uma diferença entre o que é povoado
tá? Que é o número maior aí de pessoas a cada quilômetro quadrado, ou simplesmente uma população grande. E no centro-sul do país, esses processos de povoamento ou apenas de crescimento urbano, eles estão caminhando juntos. E isso também representado através do censo de 2022. Então, dentro desse contexto de Brasil bastante urbanizado, eu menciono a questão de metropolização, que é justamente as cidades terem o papel de mães da urbanização, de detentoras de um caráter de domínio econômico a partir de questões ligadas à mão de obra, a partir de questões ligadas à economia, ao processo industrializatório, assim por diante. Mas também ocorre a desmetropolização de algumas áreas. Explico isso melhor. Fixem esses dois termos, desmetropolização com gentrificação. Gentrificação. Há uma reconfiguração do espaço urbano brasileiro, onde as tradicionais metrópoles se expandiram tanto, inicialmente de um ponto de vista da verticalização dos prédios, dos arranha-céus aí no Brasil, ok? Para um crescimento horizontal, para uma expansão para as periferias. Geralmente, na seguinte condição, centro mais desenvolvido economicamente e periferia relegado a pessoas de menor poder aquisitivo. Ok. Essa desmetropolização que nós estamos vivenciando, na prática é a seguinte: algumas cidades do centro-sul do país perderem esse peso da centralização da economia, levarem ao aumento desses espaços periféricos, uma desmetropolização associada à gentrificação, que é uma reconfiguração desses espaços que são espaços periféricos. Eu disse agora há pouco que geralmente esses espaços periféricos estão associados a pessoas de menor poder aquisitivo. A gentrificação é justamente uma ressignificação desses espaços. Esses espaços passam a contar com condomínios horizontais, dotados de áreas verdes, de condomínios fechados, assim por diante. Essa gentrificação é essa ressignificação das áreas periféricas, expulsando, em palavras bem simples, para mais longe a pobreza. Então, assim, a verticalização diminuindo com a desmetropolização, a expansão da horizontalidade do desenvolvimento urbano das cidades, a expulsão dos menos abastados para mais longe, uma vez que essas áreas ocupadas inicialmente por os menos abastados, hoje vivencia a gentrificação, característica importante aí da urbanização brasileira. Bom, e a urbanização que acaba contribuindo como subtema para uma série de problemas socioambientais. Violência é um deles, a questão de uso do solo, a questão de ilhas de calor, para ficar por aqui quanto a alguns exemplos socioambientais. Um tema marcante, e para finalizar o assunto urbanização, é o déficit habitacional. Vivenciamos números do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística que esse déficit, em que pese alguns programas tentarem amenizar esse problema, é ainda muito acentuado, chegando ao patamar de 68% da população, sem acesso a essa moradia própria. Então isso acaba contribuindo para que nós tenhamos uma série de problemas relacionados a isso, quanto à mobilidade dessa população entre essas áreas periféricas e os seus centros de trabalho, assim por diante. Ok? Bom, então, urbanização, fazendo aqui um apanhado rápido, importante que você tenha em mente a metropolização, a desmetropolização, a gentrificação, a verticalização dos espaços urbanos, o déficit habitacional e alguns impactos socioambientais da urbanização. Bom,
Dando sequência, pegando os temas que mais aparecem em prova, existe um assunto que, se eu pudesse apostar com vocês, eu apostaria, que apareceria novamente esse ano. Então fica a dica, dá uma atenção muito grande a isso. Meio ambiente. Meio ambiente. O Exame Nacional do Ensino Médio, ele tem inúmeras formas de tratar do meio ambiente com os seus modelos já postos ali de contextualização desse assunto. E quando se fala a respeito de meio ambiente, eu não poderia deixar de mencionar as mudanças climáticas que estão ocorrendo em nosso planeta. Mudanças essas que têm sido bastante intensificadas por ações antrópicas. Existe sim uma discussão a respeito de clima do planeta está aquecendo mais? Não, não está aquecendo porque é um processo cíclico, de tempo em tempo ocorre novamente. E aqui eu não vou entrar nesse mérito, só naquilo que está posto. Estão havendo mudanças climáticas pela intensidade que está ocorrendo das ações de produção mundial. Sobretudo aquelas associadas ao lançamento de gás carbônico na atmosfera, que serve aí como um efeito estufa e esse aumento da temperatura do planeta. É bem verdade que nós temos questões naturais que influenciam nisso? Sim, como fenômenos como El Niño, Laninha. Diga-se de passagem, estamos sob influência de El Niño esse ano? Sim, mas mudanças climáticas estão em curso. Não fosse assim, desde a década de 60, nós não teríamos uma série de convenções, painéis, conferências para tratar dessa temática. Então, o mote principal quando se fala de mudanças climáticas é um gradativo aumento da temperatura média do planeta, que traz consequências muito grandes ao planeta, porque acaba influenciando na questão de se produzir no campo, quanto ao período de chuvas, assim por diante, ok? Um outro aspecto que o Exame Nacional também cobra demais é a questão do desmatamento. Isso em termos nacionais e internacionais. O fato é que algumas regiões do planeta, elas são muito fiscalizadas, vamos assim dizer. Olha-se demais com um olhar de lupa para algumas regiões. É o caso da nossa Amazônia. E sim, o desmatamento também ocorre ali. E hoje uma vantagem muito grande que são as possibilidades de se monitorar e fazer comparações, que acaba contribuindo para a mudança ou regresso de um ciclo hídrico da região, influência quanto às correntes que dali saem, influenciando o clima de toda a América Latina, assim por diante. Então, meio ambiente, mudanças climáticas, fato, ocorre por intensidade de ações antrópicas do homem. Desmatamento. Hoje, uma possibilidade de uso de satélites, de acompanhamento que acabam impactando na questão ambiental e as consequências desse desmatamento, principalmente quanto ao ciclo hídrico desses espaços, ok? Depois, a questão dos solos. E um último tema ligado à questão ambiental é a questão hídrica em si. Bom, a minha experiência permite com que você possa usufruir dessa informação aqui, ó. Países subdesenvolvidos utilizam-se de uma produção chamada de plantations. Esse tema você vê em história também. Ok. Lá vai uma dica então. Quando se falar de produção de países subdesenvolvidos, pega essa sigla aqui, ó, 3 letras. MEL. M-E-L. Que é a plantation. MEL plantation? Explica melhor. Vou explicar, professor. MEL. As nações subdesenvolvidas, elas produzem através de monoculturas. Então esse M é de monocultura. Feita para exportação. Essa exportação é o E do mel, ok? E feita em grandes áreas, o L, em latifúndios. Então, monocultura, exportadora, feita em latifúndios. Por mais que nós tenhamos um desenvolvimento agropecuário muito grande, Brasil e mundo afora,
Esse modelo está posto. Ele gera commodities. E os impactos ambientais decorrentes disso são muito nefastos. Porém, existe a necessidade de se produzir. E quanto menos desenvolvido é o país, na questão do agribusiness, esses impactos da plantation são maiores. Então isso guarda uma relação muito grande com a questão ambiental. Perceba aí uma inter-relação de conteúdos. O meio ambiente impactado por um modelo de produção agropecuário que não é sustentável na maioria das vezes. A palavra do momento em meio ambiente é a busca pela sustentabilidade. A palavra do momento nas relações entre os países e também a iniciativa privada, as empresas, é a política ESG, que tem como mote justamente essa questão da sustentabilidade. Busca-se isso. Porém, algumas das vezes, existe uma discussão que leva-se por um caminho bastante ideológico, que a gente não entra no mérito nesse momento, mas que você entenda que há uma relação muito grande entre o modelo de produção de países subdesenvolvidos, a necessidade sim de produção, mas os impactos que essa produção causa ao meio ambiente pela necessidade de modernização que tem ocorrido a passos lentos. Bom, para finalizar essas dicas muito pertinentes, mas ao mesmo tempo rápidas aqui, minha gente, eu pego um outro assunto campeão de aparecer no Exame Nacional do Ensino Médio, que fala a respeito da concentração fundiária. Isso, concentração fundiária, esse é um tema bastante recorrente em prova. A realidade brasileira, ela é marcada por uma situação de latifúndios. Porém, ultimamente, há uma atenção muito grande e uma cobrança em relação a mudar esse cenário, de fazer valer a legislação ambiental, que é uma das melhores do país, mas muitas vezes não aplicada, e uma busca pela chamada justiça social, em consonância com toda a necessidade de sustentabilidade socioambiental mundial. Então nós temos no Brasil e em países subdesenvolvidos esse modelo do latifúndio que leva a essa concentração fundiária, que como histórico nós temos uma grilagem de terras, hoje combatida, de modo a amenizar esse problema. Assunto que aparece em prova com muita incidência no Exame Nacional do Ensino Médio. Então, queridos, vamos fazer um apanhado rápido aqui? Nós temos a globalização como assunto que aparece em prova com muita intensidade, associado ao comércio mundial, às migrações, ao censo do Brasil, à transição demográfica e às migrações mundiais. Outro assunto importantíssimo, a questão da urbanização, ok? Meio ambiente, agricultura e agronegócio e a questão da concentração fundiária. Espero ter colaborado, contem comigo. Valeu!